Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com um importante filósofo da aula 8, queremos tratar a respeito do pensamento do Immanuel Kant. Bom, nessa aula iremos falar a respeito do seu texto, Resposta à Pergunta, que é o Iluminismo, escrito no ano de 1784. E lá ele faz um diagnóstico histórico sobre o que é a modernidade. Bom, no primeiro momento ele fala que o iluminismo é uma espécie de um projeto da modernidade. Nesse projeto da modernidade, ele conclui que o iluminismo é a saída do homem da sua menoridade. O que seria a menoridade, pensada aqui por Immanuel Kant? A menoridade é o aspecto de você não usar a própria razão. É você sempre usar algum tipo de crença, cair num tipo de irracionalidade. Então a saída desse estado de menoridade, da ignorância, é necessário então uma sabedoria, a razão, no caso a filosofia e a ciência, que vai despontar o aspecto da maioridade intelectual, da racionalidade. Nesse aspecto, é interessante salientarmos a diferença entre dois termos, heteronomia e autonomia. O que é heteronomia? Heteronomia significa alguém viver uma verdade ou uma regra pelos outros, dos outros, instituída, seja por um grupo de uma comunidade, uma instituição, ou pelas pessoas externas a ela. Então, alguém que vive a heteronomia vive a regra que recebeu de alguém ou de uma instituição, de uma corporação. Em certa medida, é necessário termos a heteronomia, ou seja, todos nós temos, ao chegar no trabalho, ou chegarmos numa instituição onde nós estudamos, ou na igreja que frequentamos, nós temos os regulamentos, temos um parâmetro moral, ou seja, aquilo que pode não ser feito, como devemos guiar o nosso comportamento. Isso tudo regulamentado por algo externo, nós chamamos de heteronomia. Você tem que obedecer aquilo que foi colocado, imposto. Mas o desafio humano, a sua maturidade, é alcançar a autonomia, como podemos ver no slide. É essa a diferença com heteronomia. A autonomia é quando o sujeito é capaz de colocar para si próprio os valores morais e éticos de como vai conduzir a própria existência. Então, o sujeito autônomo é esse o projeto do iluminismo. Ousar saber, é o sapere aude, colocar sua razão como a prerrogativa de lucidez. Ele diz isso tendo em vista o período anterior, a Idade Média, que é caracterizado, por exemplo, por Voltaire e demais iluministas como a Idade das Trevas, é a idade em que você usa a fé para acreditar e legitimar aquilo que é verdadeiro. Mas na Idade Moderna, e principalmente com o Iluminismo, o projeto de iluminação se dá a você usar a própria razão, ou seja, é você ter o aspecto de lucidez, de racionalidade. Então temos aqui a contrapartida de uma análise histórica, essa diferenciação entre Idade Média e Idade Moderna. Numa, nós temos as trevas, ou seja, aquilo que é colocado que você deve obedecer por meio da fé. É algo obscuro, você não precisa ter a razão para te clarear, te despontar como deve viver a própria vida. Basta acreditar. Já na modernidade, com o iluminismo, nós temos a luz, a lucidez de como devemos viver a própria vida. E aí surge a autonomia, é a capacidade de instaurar para si mesmo, com clareza, as escolhas que você quer determinar no amparo ético. Então o iluminismo é esse projeto moderno de fazer das pessoas, dos indivíduos, ou seja, a ideia de individualidade, corroborar numa decisão livre, sem cair numa heteronomia que seja a todo momento que vá chancelar como devemos viver a vida. No iluminismo é a autonomia que é a prerrogativa, ou seja, você ser capaz de decidir por si mesmo. Bom, eu agradeço pela atenção de todos vocês e vale a pena a leitura do livro, desse pequeno texto, pequeníssimo, que está no material de apoio. Uma resposta à pergunta, o que é iluminismo? Escrito em 1784, mas vale salientar que a Revolução Francesa surge em 1789, ou seja, anos depois, são momentos bem próximos um do outro. A Revolução Francesa é a concretização desse projeto moderno do iluminismo, descrito por Kant e demais teóricos da época. Meu muito obrigado pela atenção e até breve.